A partir de agora, a Universitária FM apresenta Jornal da Educação. Você vai conferir no Jornal da Educação desta sexta-feira, 23 de janeiro. O FRN alcança nota máxima no ENAMED 2025 e se destaca como referência na formação médica no RN. No segundo episódio da série Permanecer ou Desistir, iremos abordar o impacto do corte na assistência estudantil. Sinte comemora a atualização do piso salarial do magistério em 5,4% e encaminha próximos passos. Último dia para se inscrever no SISU. Alívio para as universidades. Presidente do Adurne Sindicato destaca a importância da recomposição orçamentária. Atendimento jurídico do Adurne Sindicato será retomado. Não caia em golpes. O Adurne Sindicato não entra em contato com sindicalizados solicitando pagamentos. No Dia Nacional dos Aposentados, luta, dignidade e respeito a quem construiu o país. Jornal da Educação. Olá, boa tarde, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Jornal da Educação. Eu sou o Edinaldo Martins e esse é o seu espaço de diálogo sobre questões postas pelo cotidiano do ensino. Esse programa é produzido pelo Adurne Sindicato. A Universidade Federal do Rio Grande do Norte alcançou o conceito máximo no Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica, o ENAMED 2025. O resultado foi divulgado nesta segunda-feira pelo Ministério da Educação. Os cursos de medicina ofertados em Natal e na Escola Multicamp de Ciências Médicas em Caicó obtiveram nota 5 na avaliação, que analisa o desempenho dos estudantes e subsidia indicadores sobre a qualidade da formação médica no país. Esta foi a primeira avaliação nacional do ENAMED, que examinou 351 cursos de medicina em todo o Brasil. No Rio Grande do Norte, a UFRN foi a única instituição a alcançar a nota máxima. O reitor da UFRN, professor José Daniel Diniz Melo, destacou que o resultado representa mais um importante reconhecimento da excelência acadêmica dos cursos de medicina da instituição, tanto na capital quanto no interior. Já o diretor da Escola Multicamp de Ciências Médicas, George Dantas, afirmou que o desempenho reafirma a solidez do projeto formativo construído coletivamente ao longo dos anos. Criado em abril de 2025, o ENAMED é uma adaptação do Exame Nacional de Avaliação dos Estudantes, o ENAD, voltada para concluintes do curso de medicina. O exame é obrigatório e o resultado pode ser utilizado para o ingresso em programas de residência médica unificados pelo MEC, organizados pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, a EBSER, por meio do Exame Nacional de Residência, o ENARE. Jornal da Educação. Extra Classe. No segundo episódio da nossa série Permanecer ou Desistir, vamos olhar para além dos números e balanços e mostrar como os cortes na assistência estudantil afetam diretamente a vida de quem luta todos os dias para continuar na universidade. Na segunda reportagem da série Educação sob Ataque, os impactos do corte nas universidades federais, o foco se volta para quem sente de forma imediata o peso do desfinanciamento das instituições, os estudantes em situação de vulnerabilidade. Com os recursos da assistência estudantil cada vez mais pressionados, permanecer na universidade deixa de ser apenas um desafio acadêmico e passa a ser uma questão de sobrevivência. Bolsas, auxílio moradia, alimentação e transporte, que garantem condições mínimas de permanência, entram na conta dos cortes aprovados pelo Congresso Nacional e colocam em risco trajetórias inteiras.
Para entender como esse cenário afeta a vida estudantil, a reportagem ouviu o estudante de jornalismo, coordenador-geral do Diretório Central dos Estudantes da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e diretor de políticas educacionais da União Estadual dos Estudantes do Rio Grande do Norte, Leandro Alves. Na entrevista, ele explica o papel da Política Nacional de Assistência Estudantil, os impactos diretos dos cortes e os riscos de aumento da evasão universitária. Leandro, o que a Política Nacional de Assistência Estudantil garante hoje aos estudantes? Então, o PNAES, que é a Política Nacional de Assistência Estudantil, é uma política pública, federal, que foi criada justamente para ampliar e garantir a permanência dos estudantes nas universidades e nos institutos federais, sempre com esse foco em inclusão social. Nós estamos falando de uma política pública que possibilita, por exemplo, a Bolsa Permanência, que é um auxílio direto para os estudantes de baixa renda, principalmente indígenas e quilombolas. Nós estamos falando de auxílio moradia pago pelas universidades, do acesso ao restaurante universitário ou um auxílio alimentação. Estamos falando do auxílio transporte, do acesso à saúde por parte dos estudantes, apoio pedagógico que é necessário. Estamos falando também de inclusão digital, e aí, pensando no contexto da pandemia de Covid-19, a gente vê como foi caótico, né, mas também como foi importante que os alunos de baixa renda tivessem ali um auxílio para comprar seu computador ou um tablet, ter acesso à internet e conseguir continuar estudando, além de programas que vão incentivar o estudante na participação cultural, na participação esportiva, se ele for representar a universidade fora do estado, algo do tipo, sempre com essa ênfase em promover as condições para que todas as pessoas consigam concluir seus cursos. Como os recorrentes cortes na assistência impactam diretamente a permanência na universidade? O Brasil tem vivido, nos últimos 3 anos, sob um governo que é novamente um governo progressista, um governo democrático, um governo federal que acredita na educação como uma ferramenta emancipadora, como uma ferramenta que vai ajudar o Brasil a superar a desigualdade. No entanto, a gente também não pode deixar de considerar que antes disso, nós passamos 6 anos, quase 7 anos, sob governos de direita que não têm o mesmo afinco em investir em educação pública e nos serviços públicos no gerais, como um governo comprometido com a democracia e com a educação pública, como é o que nós temos agora. E é inegável que esses cortes orçamentários que são feitos, eles reduzem drasticamente os nossos recursos, os recursos das universidades federais, e comprometem a assistência estudantil, comprometem a efetivação do PNAES, porque deixa justamente essas lacunas aí de financiamento, e nós sabemos que isso prejudica diretamente os estudantes em situação de vulnerabilidade. Um corte como esse, que foi realizado no final de 2025, em dezembro de 2025, pelo Congresso Nacional, que cortou da educação para aumentar as suas emendas parlamentares impositivas, é um absurdo, porque isso significa menos estudantes recebendo bolsas, menos estudantes recebendo apoio à moradia, que a gente sabe que é um valor precário muitas vezes, menos estudantes com acesso à alimentação, com auxílio alimentação ou acesso ao RU e tantos outros benefícios essenciais. Então a gente sabe que esses cortes, eles fragilizam as condições, principalmente socioeconômicas, para os estudantes permanecerem em seus cursos. Sobretudo aquelas pessoas que dependem desse apoio para sobreviver e estudar. Leandro, quais são os estudantes mais afetados por essa redução de recursos? Essa redução dos recursos recai sobre os estudantes da mesma forma que essas consequências recaem sobre a nossa sociedade. Ou seja, ela impacta de uma forma mais direta e intensa os grupos que já enfrentam
as maiores barreiras socioeconômicas na nossa sociedade. Então eu estou falando aqui de estudantes de baixa renda, que dependem do auxílio para conseguir custear a sua alimentação, sua moradia, o seu transporte para conseguir chegar na universidade. Eu estou falando aqui de estudantes indígenas e quilombolas, que tradicionalmente eles recebem os benefícios de Bolsa Permanência. Eu estou falando de estudantes negros e pardos, porque eles enfrentam maiores dificuldades sociais e econômicas em todo o seu percurso educacional até chegar na universidade e dentro da universidade também. Eu estou falando de mães solteiras com filho, estou falando de estudantes com deficiência, de todo mundo que precisa de um suporte para conseguir conciliar o estudo e a vida familiar. Mas, de um modo geral, são os estudantes mais vulneráveis socioeconomicamente que sofrem mais com a redução desses recursos, porque são aquelas pessoas que não têm uma renda familiar estável, que não têm condições financeiras próprias de manter o custo de vida universitário. São essas pessoas quem mais sofrem com a redução desses recursos. Por fim, que risco esse cenário traz para a evasão universitária? A redução dos recursos que tratam de assistência estudantil, ela ameaça diretamente a permanência dos estudantes na universidade, a conclusão dos cursos que esses estudantes escolheram, e isso tem implicações diretamente nas taxas de evasão também. E diversas pesquisas indicam que quando os estudantes de baixa renda eles deixam de receber apoio financeiro, as chances dele trancar ou de abandonar o curso aumentam demais, porque ele fica sem as condições financeiras ali mínimas, básicas, para conseguir sobreviver e estudar. Fora que esses cortes que atingem os programas de assistência, eles tendem a aprofundar ainda mais as desigualdades educacionais que já são enormes no nosso país, porque eles retiram suporte de quem já está sofrendo uma desvantagem. E isso tudo leva a uma precarização geral da experiência universitária. Sem uma alimentação adequada, sem a moradia, sem o transporte, sem o apoio pedagógico psicossocial, os estudantes acabam enfrentando uma sobrecarga muito grande que vai comprometer tanto o desempenho quanto a persistência que a gente precisa ter para conseguir concluir os nossos cursos. Isso tem impacto em grupos sociais também muito específicos, porque acaba retirando os benefícios e exclui ainda mais quem já enfrenta muitas barreiras estruturais na nossa sociedade para conseguir acessar e permanecer no ensino superior. Então, basicamente, os cortes na assistência estudantil, eles ampliam ainda mais o risco de evasão universitária no nosso país, principalmente entre os jovens mais vulneráveis, e compromete apenas, não só o projeto de vida daquele estudante, mas todo o objetivo maior da educação pública no nosso país, que deveria ser de promover a justiça social, a redução das desigualdades, promover a equidade. Ao longo desta série, o Adurne Sindicato busca escancarar os efeitos concretos do desfinanciamento da educação pública, indo além dos números e mostrando como decisões políticas impactam vidas, projetos e o futuro do país. No próximo episódio, a série aprofunda como o corte se materializa na UFRN, com redução de custeio e agravamento da situação financeira da instituição. Rebeca Oliveira para o Jornal da Educação. Olha só que notícia boa! Medida provisória assinada pelo presidente Lula aumenta salário mínimo dos professores da educação básica acima da inflação e passa a valer a partir de 2026. A professora Fátima Cardoso, coordenadora geral do SINT-RN, afirma que o índice significa o fruto de esforço, resistência e conquista da categoria. Pessoal, vamos falar aí do novo índice de atualização do piso salarial. Hoje anunciado e assinado a medida provisória, esse novo índice de atualização foi de 5,4. Um índice
que foi objeto de luta e conquista, porque no início do ano, pela metodologia anterior, estava 0,37. E eu fui uma dasquelas muito otimista que disse não acreditar ficar nos 0,37. E está aí o resultado da nossa luta. Por isso que a categoria tem que sempre estar envolvida no processo de luta a nível de Estado e a nível nacional. E nós cumprimos exatamente com um papel muito importante enquanto categoria do Estado do Rio Grande do Norte. Eu quero deixar aqui alguns encaminhamentos. O primeiro deles é que nosso sindicato imediatamente vai já colocar um ofício com este percentual, tanto para o governo do Estado como para a Prefeitura de Natal. E recomendar às nossas regionais e núcleos municipais que façam o mesmo. Nós sabemos que uma medida provisória ela vale por 90 dias, depois ela é remetida ao Congresso. E nós vamos ter luta no Congresso para que o Congresso Nacional aprove a metodologia, ou seja, torne permanente essa metodologia e que a gente possa, no próximo ano, ter a nossa correção e que venha, de fato, representar ganhos reais para que o nosso poder de compra, o nosso poder aquisitivo não caia. Um grande abraço, muito fraterno e vamos à luta. Depois do intervalo, o último dia para se inscrever no SISU. Alívio para as universidades. Presidente do Adurni Sindicato destaca a importância da recomposição orçamentária. Atendimento jurídico do Adurni Sindicato será retomado e ainda não caia em golpes. O Adurni Sindicato não entra em contato com sindicalizados solicitando pagamentos. Dia Nacional dos Aposentados. Luta, dignidade e respeito a quem construiu o país. Não saia daí, a gente volta com os detalhes em instantes. Estamos apresentando Jornal da Educação. Voltamos a apresentar Jornal da Educação. Estamos de volta e logo no comecinho desse segundo bloco do programa, eu tenho um convite a fazer para você que é professor ou professora da UFRN. Você já conhece os benefícios de ser um docente sindicalizado? Pois bem, o Adurni Sindicato, que historicamente vem fortalecendo a luta em defesa dos seus direitos, lhe proporciona ainda uma série de benefícios. Além de disponibilizar uma assessoria jurídica exclusiva, o Adurni Sindicato conta ainda com uma gama de empresas conveniadas que oferecem descontos que podem chegar até 30% nos mais variados serviços, como plano de saúde, escolas, academias, seguros e muito mais. Acesse www.adurni.org.br e confira todas as informações. Jornal da Educação. O estado do Rio Grande do Norte contará com a oferta de 14.200 vagas no processo seletivo do Sistema de Seleção Unificada 2026. Dessas, 7.336 serão ofertadas pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Os cursos com mais oportunidades na universidade são Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia, turnos integral e noturno, Tecnologia da Informação e Medicina. Os candidatos que realizaram as 3 últimas edições do Exame Nacional do Ensino Médio poderão utilizar suas notas para se inscrever até hoje, sexta-feira, dia 23, pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. Assim como em 2025, esta edição do SISU terá somente uma etapa de inscrição para as vagas ofertadas pelas instituições participantes. Dessa forma, os inscritos concorrerão em um único processo seletivo às vagas disponibilizadas para todo o ano letivo. O resultado da última chamada regular será divulgado no dia 29 de janeiro de 2026. Educação em pauta.
Uma notícia trouxe respiro a quem vive o dia a dia das universidades federais. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, anunciou a recomposição orçamentária de 977 milhões de reais. Um reforço que vai além dos números e significa a garantia do funcionamento das instituições. Nesta última segunda-feira, dia 19 de janeiro, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, anunciou a recomposição orçamentária das universidades federais, correspondente a 977 milhões de reais. O montante, além de ser direcionado para o funcionamento dessas instituições de ensino, será também destinado aos programas de assistência estudantil e à coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior. O presidente do Adurne Sindicato, Oswaldo Negrão, destaca a satisfação da entidade em receber a informação e ressalta a importância do recurso para os setores da educação pública. Isso é um alívio para as instituições, é muito positivo para a nossa UFRN. Quando nós falamos do orçamento da instituição, da universidade, nós precisamos pensar nas questões relacionadas com as despesas ordinárias, mas também com a necessidade de recomposição de valores para a garantia de bolsas de pesquisa e também bolsas de permanência estudantil, para aqueles estudantes que têm uma necessidade de políticas públicas que garantam a continuidade nos cursos de graduação e também na pós-graduação. Negrão afirma ainda: é importante ressaltar que esses valores foram garantidos pelo governo federal, mas que nós temos também a necessidade de lutar por recursos para que os investimentos na educação sejam permanentes, considerando que nós temos laboratórios, que nós temos bases de pesquisas que não podem ficar à mercê de emendas parlamentares ou das benesses desse nosso parlamento. Por isso é muito importante estarmos atentos e fortes na tomada de decisão nesse ano estratégico que é o ano de 2026, um ano de eleições majoritárias, onde nós escolhemos nossos representantes do parlamento, senadores, deputados federais e também governadores e presidentes. Precisamos atuar para que a educação seja um polo de desenvolvimento social e econômico para o nosso país de forma contínua e permanente. Rebeca Oliveira para o Jornal da Educação. Direitos do professor e da professora. Atenção docentes, informamos que a partir da próxima segunda-feira, dia 26 de janeiro, o atendimento jurídico será retomado de forma presencial. Para ser atendido, basta comparecer à sede do Adurne Sindicato no setor 2 de aulas, dentro do horário das 8 ao meio-dia, de segunda a sexta-feira. Jornal da Educação. Extra classe. Olha só, criminosos seguem tentando aplicar golpes na categoria utilizando o nome da nossa entidade. Fique atento. Informamos aos docentes sindicalizados ao Adurne Sindicato que a entidade não solicita nenhum tipo de pagamento antecipado sobre qualquer ação judicial aos seus associados. Fique atento. Criminosos estão tentando aplicar golpes por meio de mensagens de texto enviadas via WhatsApp e SMS, além de ligações telefônicas. Caso receba em seu celular alguma mensagem via WhatsApp, SMS ou até mesmo ligação solicitando qualquer valor via Pix, transferência bancária e outros, em nome do Adurne Sindicato ou do escritório Amunemassa Advogados, ignore. Em seguida, fale conosco imediatamente para checar as informações. Alertamos, portanto, que os nossos números de telefone oficiais são 84 32 11 92 36 ou 84 99119 6461 no WhatsApp. Amanhã, 24 de janeiro, marca o Dia Nacional dos Aposentados. O olhar se volta para quem dedicou uma vida inteira ao trabalho e à construção do país. Mais do que uma homenagem, é um momento de reconhecimento, memória e respeito. Homens e mulheres que seguem sendo parte ativa da sociedade, carregando histórias, experiências e a luta contínua por direitos, dignidade e valorização, como destaca a professora aposentada e diretora do Adurne Sindicato, Vilma Vitor. No dia 24 de janeiro, celebramos o Dia Nacional da Aposentadoria, uma data que homenageia os trabalhadores
que contribuíram para o desenvolvimento do país. A origem dessa celebração remota à assinatura da Lei Eloy Chaves em 1923, que deu início à estruturação da Previdência Social no Brasil. Mas passados mais de 100 anos, ainda há muito a refletir sobre o papel e a condição dos aposentados em nossa sociedade. Nós, que somos professores das universidades federais, temos, obviamente, algumas garantias fruto de conquistas, não foram doações. Foram muitas lutas, foram muitas greves para chegar ao patamar que nós chegamos. Então, isso já é suficiente para que a gente comemore essa data, celebre esse dia, para manter viva a nossa memória de lutadores por direitos e para adquirir novas conquistas. Por quê? Porque a todo momento nós estamos sendo confrontados com situações que nos desequilibram, que nos tiram do foco, que nos colocam numa condição de inatividade, que na realidade nós não somos inativos, nós somos seres vivos, estamos pulsantes, estamos ainda com condições de atuar, então vamos celebrar este momento. Nessa perspectiva, o Adurne Sindicato fará um café sarau no dia 28 de janeiro, quarta-feira, às 9 horas da manhã, na sede do sindicato, no setor 2 da UFRN, para celebrarmos essa data. Teremos então café, algumas coisinhas para beliscar e também teremos a participação de nós mesmos, professores aposentados, que tocam, que cantam, que dançam. Então venham, tragam seus instrumentos, aqueles que sabem tocar, tragam seus escritos, aqueles que escrevem, sua literatura, suas poesias, seus contos, e vamos celebrar e comemorar essa data. Venham todos! O Jornal da Educação está chegando ao fim, mas antes vamos reforçar aqui a mensagem a todos os professores e professoras da UFRN. Você já conhece os benefícios de ser um docente sindicalizado? Pois é, o Adurne Sindicato historicamente vem fortalecendo a luta em defesa dos seus direitos e ainda lhe proporciona uma série de benefícios. Além de disponibilizar uma assessoria jurídica exclusiva, o Adurne Sindicato conta ainda com uma gama de empresas conveniadas que oferecem descontos que podem chegar a até 30% nos mais variados serviços, como plano de saúde, escolas, academias, seguros e muito mais. Acesse o www.adurne.org.br e confira todas as informações. O Jornal da Educação, produzido pelo Adurne Sindicato, vai ficando por aqui. Eu sou o Edinaldo Martins. Prometo voltar na próxima sexta-feira, a partir do 12h30, aqui pela Universitária FM de Natal. Bom final de semana e até sexta. A Universitária FM acabou de apresentar Jornal da Educação.